Os Tessalonicenses. Paulo, Silas e Timóteo estiveram na cidade de Tessalônica por pouco tempo, aproximadamente 3 semanas. Eles pregaram o evangelho e muitas pessoas foram salvas, tanto judeus como gentios. Os outros judeus alvoroçaram a cidade e os crentes acharam mais seguro que os apóstolos saíssem dali. Atos capítulo 17, versículo 19. Durante este pouco tempo, Paulo deu aos novos crentes uma nova noção da verdade, mas logo depois ele mandou Timóteo de volta a Tessalônica com sua carta. A carta trazia mais verdades aos crentes, assim como também ensinos sobre como viver a vida cristã e também sobre a igreja. Eis algumas coisas que ele ensinou. Primeiro, os tessalonicenses eram muito ativos em falar a outros a respeito do Evangelho. Logo, logo, pessoas na Macedônia e Grécia sabiam a respeito de sua fé. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Segundo, Paulo amava estes crentes e orava por eles. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 8, versículo 17 e capítulo 3, versículo 10. Ele enviou Timóteo para ajudar a igreja a crescer. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Terceiro, eles tinham um grande amor uns pelos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 6 e capítulo 4 e versículo 9. E Paulo orava para que esse amor permanecesse e aumentasse. Capítulo 3, versículo 12, capítulo 5, versículo 8. Mas ele também lhes ordenou a viverem vidas santas. Capítulo 4, versículos 3 a 8. Quarto, Paulo já lhes havia ensinado que o Senhor voltaria. Capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículo 2. Mas agora ele lhes disse mais a respeito de como Cristo voltará para levar os seus santos. O Senhor deu a Paulo uma revelação especial, e esta era a primeira vez que ele escrevia a respeito em qualquer epístola. Capítulo 4, versículos 15 a 17. A igreja continuará na terra até o arrebatamento. Quinto, entretanto, cada igreja deve ser um exemplo para as outras. Capítulo 2, versículo 14. Os crentes devem respeitar os seus líderes que foram escolhidos pelo Senhor. Capítulo 5, versículos 12 e 13. Mas Paulo, em si, não considerava o ministério da palavra como uma fonte de renda. Ele estava pronto a trabalhar para se sustentar. Capítulo 2, versículos 5, versículo 6 e versículo 9. Sexto, os tessalonicenses deveriam ler a carta de Paulo a todos os crentes. Capítulo 5, versículo 27. Ao que nos parece, as epístolas do Novo Testamento eram copiadas por aqueles que sabiam ler para que outras igrejas pudessem aprender estas coisas. Paulo escreveu 3 cartas às igrejas da Macedônia, 1ª e 2ª Tessalonicenses e Filipenses. 2 cartas a uma igreja na Grécia, 1ª e 2ª Coríntios. 3 cartas às igrejas da Ásia, Gálatas, Colossenses e Efésios. 1 carta a uma igreja na Itália, Romanos. 4 cartas foram para pessoas, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Hebreus não estava endereçada a nenhuma igreja ou pessoa em particular. Em 1 Tessalonicenses, Paulo escreveu que as igrejas ficariam no mundo até a vinda de Cristo. Os crentes devem honrar os líderes na igreja e ler e obedecer às epístolas de Paulo. Deus deu à igreja líderes e as cartas dos apóstolos.